Paz do Senhor, tudo bem? Vamos orar mais uma vez para a gente apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Os irmãos que estão em casa participando do culto, não é? Nos acompanhem, vamos orar também. Coloque suas necessidades diante do Senhor e em outro momento você traga a sua oferta à casa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, consagrar a Ti, ó Pai, as nossas ofertas. Queremos, Senhor amado, Senhor querido, colocar, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, todas as nossas necessidades. Pai bendito, Pai amado, contempla, Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem prosperar, Senhor, a vida de cada um. Vem abençoar, Senhor amado, Senhor querido, Teu povo. Pai amado, que a mão do Senhor, ó Deus, esteja, Senhor amado, sobre nós. Que a Tua graça, Senhor amado, repouse sobre cada família, sobre cada casa, trazendo, Senhor, toda sorte de provisão, meu Pai. Deus, nós adoramos a Ti nessa manhã, Pai, e consagramos, Senhor amado, Senhor querido, aquilo que temos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Trabalhando para poder transmitir tanto o culto como a escola dominical pelo YouTube, para aqueles irmãos que estão em casa, que têm alguma impossibilidade de vir, possam acompanhar e participar. Então, glória a Deus. Segunda gaveta aí, Josimela, está destrancada, tem o que você precisa, viu? Na última. Meus irmãos, abram a sua apostila na página de número 29. Os irmãos que estão em casa também, acompanhando a aula, abra a sua apostila na página de número 29. Nós estamos estudando a autoridade, é isso aí mesmo, só para sair da frente da câmera. Nós estamos estudando a autoridade espiritual, amém? E hoje nós vamos falar sobre a legitimação da autoridade, limites da autoridade. Precisamos entender, irmãos, que toda autoridade tem limite. O único que possui a autoridade suprema, precisamos compreender isso. O único que possui a autoridade suprema é Deus. Deus é o único que possui a autoridade suprema, certo? Então a autoridade do pai, da mãe, do marido, da esposa, do administrador, do pastor, do governante, todas são limitadas, todas estão limitadas por jurisdições, por áreas. Quando se trata do contexto humano, a autoridade ela está pulverizada em várias áreas, né? E aí precisamos compreender o seguinte, que a tentativa de concentrar a autoridade absoluta nas mãos de um só homem só pode produzir equívocos, arbitrariedade e males abundante. Então a autoridade ela não pode estar concentrada nas mãos de um só homem, porque isso traz muitos males, isso traz equívoco, isso traz arbitrariedade, amém? E aí então, para uma pessoa concentrar a autoridade nas mãos dela, precisa ser como Deus, precisava ser onisciente, não é? Onipresente, onipotente. E quem é o único que possui esses atributos?
Não é Deus? O único que possui esses atributos é Deus. Então veja bem, quando a autoridade desconsidera os limites dela, isso vira o quê? Vira um autoritarismo. Amém? Então, quando a autoridade não respeita esses limites, vira autoritarismo. Vira autoritarismo. Então, princípio. Toda autoridade precisa estar sujeita a uma autoridade superior. Amém? Autoridade suprema, Deus. E aí todas as demais autoridades precisam estar submetidas a uma autoridade superior. Certo? Isso só não acontece nos governos autocráticos, que são aqueles governos que são baseados nas convicções de uma só pessoa. Vocês veem aí na TV vários países que têm esse tipo de governo. Se o cara discordar do ditador, ele morre. Eu lembro que uma época, inclusive, a televisão mostrou o ditador dando um tiro na cabeça do irmão dele. Então, mas o nosso sistema, por exemplo, Brasil, nosso sistema, como é o nosso caso, da República, qual é a autoridade máxima que existe? Página de número 29. Qual é a autoridade máxima que existe na nossa República? É para ser a Constituição. E é a Constituição. Assim como na igreja a autoridade máxima é a Bíblia. Todas as demais autoridades constituídas por Deus, pastores, supervisores, seja que nome é que dê, precisa estar submetida à autoridade da Bíblia. Então, por exemplo, o Brasil era para ser uma maravilha se os poderes respeitassem a Constituição. E é o que nós não temos visto, um poder invadindo a competência do outro. Não é? O judiciário querendo legislar, invadindo a competência do legislativo, que cria leis. Não é? Invadindo a competência do executivo. É igual eu vi alguém um dia desse na TV, um jurista na TV, não, no rádio, num programa de debate, dizendo como é que o Ministério Público pode querer decidir se o prefeito vai abrir uma cidade ou não. Não é papel do Ministério Público fazer isso. A responsabilidade é do gestor, é o prefeito que tem que decidir. E ele arca com as consequências. Não é? Como é, por exemplo, que um superior tribunal, se a Constituição está clara sobre vários aspectos, sobre aborto, sobre tudo, e eles pegam, rasgam a Constituição e querem legislar dizendo que pode fazer aborto, querendo liberar algumas coisas. Como é que é competência de um administrador escolher os seus aliados, aqueles que vão trabalhar com ele, e um superior tribunal não permitir? Gilberto, por exemplo, pega um serviço de empleito. Já pensou, Gilberto, se é eu que tenho que escolher os caras que vai te ajudar? Alguém que você não sabe, você sabe trabalhar direito. Aí você escolhe alguém que você confia, que vai fazer o serviço como deve ser feito, é alguém de confiança, e eu não permito. Então, olha só, o Brasil era para ser uma maravilha, porque a autoridade máxima nossa é a Constituição. Todos os nossos governantes e autoridades precisam se dobrar diante da Constituição. Ah, mas hoje eu tenho um pensamento diferente daquilo que a Constituição diz. Então, vamos mudar a Constituição. Os irmãos estão entendendo essa questão do limite de autoridade? Então, olha só, as coisas são estabelecidas de tal forma que era para ser uma maravilha. O problema é que os homens não respeitam o limite de autoridade que foi imposto a eles. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, por exemplo, no nosso caso, igreja, os líderes de igreja, sempre precisa existir uma hierarquia. E acima de toda a hierarquia está Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? Então, precisa seguir isso, esse sistema hierárquico. Esse princípio de autoridade não pode ser quebrado.
Amém? Então veja bem, então vamos lá, no contexto de igreja, se um líder religioso, se um líder eclesiástico, seja qual for a posição de autoridade dele, no nosso caso, a Assembleia de Deus, que cada igreja tem o seu sistema de governo, no nosso caso, a Assembleia de Deus, desde o presidente das convenções de federais, nacionais, estaduais, presidentes do campo, dirigente da igreja, um líder de um departamento. Então, veja bem, não interessa a posição, se esse líder estabelece decisões contrárias àquilo que nós conhecemos como a vontade de Deus, decisões contrárias daquilo que a Bíblia diz, essas ordens não podem ser obedecidas. Assim também, nós temos as nossas convicções em Deus, certo? Se no Brasil é aprovado determinadas leis, determinadas ordens, que ferem os princípios da palavra de Deus, nós não podemos obedecer essas ordens. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Então a autoridade precisa ser respeitada, precisa ser honrada, precisa ser obedecida. Mas a partir do momento que essas autoridades começam a extrapolar, nós não podemos obedecê-las. Então, por exemplo, quando se trata da questão Brasil, política, por que tem tanto protesto? Porque muitos poderes não respeitam a Constituição. Está lá escrito. Está escrito o que tem que ser feito. E aí nós temos exemplo na Bíblia de cristãos que desobedeceram à autoridade? Temos. Página de número 30, não é? Os discípulos, por exemplo, logo aí no primeiro parágrafo, Atos capítulo 4, versículo 19, os discípulos, por exemplo, começaram a pregar o Evangelho. Começaram a pregar o Evangelho. Falar de Jesus, que Jesus era o Salvador, e as autoridades chamaram eles e proibiram: vocês não podem mais pregar e falar nesse nome. Qual foi a resposta deles? Importa a gente obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Amém? Agora, tem muitos crentes que não conhecem a Bíblia, que eles pegam esses versículos para não obedecer ninguém na igreja, sabia? Ele não obedece o líder do departamento, ele não obedece o líder do pequeno grupo, ele não obedece o pastor, ele não obedece ninguém. Quebra de princípio de autoridade. E isso é um perigo. Isso é rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Às vezes a pessoa ela ora, não, meu negócio é só Jesus, mas se ele é rebelde, ele está praticando um pecado semelhante ao pecado da feitiçaria. Olha como é sério. Então, os discípulos aqui não obedeceram. Por quê? Porque a ordem dos líderes ia contra a ordem de Deus. Entenderam, irmãos? Amém? Por exemplo, lemos aqui nessa noite as parteiras egípcias. Lembra da ordem de Faraó? Qual foi? Lembra? Todos os meninos recém-nascidos deveriam morrer do sexo masculino. Nasceu o menino, mate. Qual era a intenção de Faraó? Frear a nação judaica de crescer. E, olhando para o mundo espiritual, impedir o Messias de nascer, o Salvador, o libertador do povo. O povo estava escravizado no Egito. Qual era a intenção de Faraó? Impedir o nascimento do libertador. Mas aí as parteiras hebreias, muito sábias, o que elas faziam? Conheciam a palavra: nós temos que obedecer a Deus e não ao rei. Amém? Temos que obedecer a Deus e nem ao rei. Olha só, irmãos, elas arriscaram a própria vida para obedecer a Deus, sabiam disso? E aí, de repente, quando chegavam lá, que as parteiras hebreias iam fazer o parto de alguém, estava o menino vivo. Aí questionaram elas disseram: não, é porque essas hebreias são espertas demais. Você acredita que quando a gente chega para fazer o parto, elas já ganharam o menino? E assim,
com essa atitude delas de obedecer a Deus e não obedecer aos homens, de obedecer a Deus e não obedecer ao rei, porque a ordem de Deus do rei estava ferindo os princípios da Bíblia, essa atitude delas de arriscar a própria vida para obedecer a Deus, permitiu o nascimento de Moisés. Amém? E quem foi Moisés? Foi o homem que Deus usou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Amém, meus irmãos? Então vale a pena a gente obedecer à palavra de Deus. Os espias, não é? Os espias israelitas, Raabe, lembra de Raabe? Recebeu os espias lá na casa dela. Os magos, quando viram a estrela, o sinal que o Salvador nasceram, foram até lá e presenciaram, levaram presente para Jesus. Mas eles sabiam da intenção de Herodes de querer matar as crianças, para impedir a vida do Salvador. E o que elas fizeram? O que eles fizeram? E Herodes deu ali a ordem para eles: olha, voltem para me dizer onde é que está o rei dos judeus, que eu quero ir lá adorar. Queria adorar nada, queria matar Jesus. E aí o que os magos fizeram? Obedeceram a ordem do governador de voltar para lá? Não, foram para o outro caminho. Ignoraram. Amém, meus irmãos? Ignoraram. Por quê? Porque a ordem daquela autoridade estava indo contra os princípios de Deus. Tinha uma intenção maligna, tinha uma intenção satânica. Amém? Então, os apóstolos aí desobedeceram às autoridades públicas, porque queriam impedi-los de pregar a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que toda autoridade que repousa sobre o ser humano, pode ser o ser humano que for, pode ser quem for, lembre-se que esse ser humano, é homem, é uma mulher, e ele não é perfeito. Por isso que nós não podemos outorgar uma autoridade absoluta a alguém, de forma alguma. Autoridade absoluta de forma alguma. Então, veja bem, tem aqui alguns princípios, irmãos, alguns princípios de limite de autoridade. Primeiro, é que uma autoridade precisa estar sujeita a alguém, sujeita a outra, não é? Por exemplo, o sistema que nós vivemos, irmãos, nós falamos aqui da autoridade máxima, que é a Constituição. Mas, indo mais a fundo, quem é a autoridade máxima do Brasil? É o povo. Entenderam? O povo, você que vota, você escolhe o cara lá, você investe ele de autoridade, mas nós, o povo, conjuntos, a vontade do povo é que tem que prevalecer. Então, esses políticos aí, que depois que chega no poder, irmãos, e quer ter poder absoluto, não está nem aí para os anseios do povo. Vamos banir essa cambada do poder. O cara está lá presidindo um Congresso Nacional e ele faz manobra de todo jeito para fazer as coisas que só visam o interesse próprio. Seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, seja quem for. Eles precisam ser escravos da vontade do povo. Vocês sabem quem é que sustenta eles? Quem é? Bata a mão assim, eu sustento eles. Bota a mão, irmão, fala, eu sustento o presidente. Bota a mão, eu sustento o presidente, eu sustento os deputados, eu sustento os senadores, eu sustento os governadores, eu sustento os ministros de Supremo, o judiciário. Somos nós, somos o povo. Não pense que o cara tem que fazer o que ele quer, não. Tem que fazer a vontade do povo. Tem que governar para o povo. O povo está gemendo, tá, diminui impostos. Por exemplo, para você tirar uma carteira de habilitação, você tinha que pagar um negócio lá chamado simulador de trânsito, um videogame. Alguém aprende a dirigir, irmão, em videogame?
Você fez lá no Pará. E é uma máfia para arrancar dinheiro do povo. O que um governante tem que fazer? Como se fez? Percebeu que era uma máfia. Quem que aprende, irmão? De videogame, você aprende na volante do carro. É melhor você pagar aula prática na volante que videogame. Então o governante vai lá e baixa a caneta e tira essa despesa das costas do povo. Entenderam, irmãos? Então lembre-se, toda autoridade tem limite. Você votou no prefeito, votou no governador, votou no presidente, votou no deputado, no vereador, no senador. Infelizmente nós não podemos votar em ministro de Supremo, que tinha que votar também. Não legislou, não respeitou o limite de autoridade que está sobre eles, vamos bani-lo da vida pública. Você é a autoridade máxima do Brasil. O povo é a vontade popular. E para isso tem uma Constituição que diz isso, que garante esses direitos. Amém? Então veja bem, nós estamos falando sobre limite de autoridade. A verdadeira autoridade, irmãos, aquela autoridade que é bem intencionada, ela deve limitar suas exigências. A autoridade, ela não pode colocar exigências nas costas do povo que o povo não dá conta, irmão. Irmão, esse país nosso, cada dia era criando imposto. Lembra disso, irmão? Que todo rombo que tinha era um imposto que queria criar, lembra disso? Lembram? Nas suas costas, meu filho. Eu acho que se nós não tivesse mudado o sistema de governo, um governo que pensasse diferente, já tinha criado 1.001 impostos para combater o coronavírus, a CPMF já tinha voltado. Então, a autoridade ela deve limitar suas exigências. E no âmbito de igreja também. Olha só, o que a igreja de Atos dos Apóstolos fizeram? Quando escreveram, levaram lá na Assembleia em Jerusalém, para os discípulos decidir como é que deveria orientar o povo. Colocaram exigência mínima. Esses gentios aí não são judeus, eles não estão acostumados a guardar a lei de Moisés, que tem tanta exigência. Então vamos escrever a eles que se abstenham da prostituição, que se abstenha da carne de animal sufocado e que se abstenha dos ídolos. Então, o líder, a verdadeira liderança, ela precisa estar atento aos limites do liderado. Aos limites do liderado. Não pode colocar uma exigência que a pessoa não dê conta de cumprir. Claro que o liderado, ele precisa ser motivado, ele precisa ser desafiado. Ele precisa alcançar o seu potencial, senão não cresce, concorda, irmão? Não cresce. Você tem uma criança pequena, como o Abner está ali ainda, de braço, amamentando, não é? À medida que a criança não vai crescendo, você não vai desafiando ela, não vai? Por exemplo, uma criança pequena, uma mocinha pequena, uma menina, dá conta de ligar um fogo para fazer um café? Não, mas ela vai crescendo, você vai desafiando ela. Então, o líder precisa fazer isso, vai desafiando. Você pode, esse negócio de não pode, essa palavra não pode existir na nossa boca. Senão nós formamos gente fraco. Você pode. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Essa limitação pode ser vencida. Amém, irmãos? Essa limitação pode ser vencida. Mas não pode colocar uma exigência que a pessoa não dê conta. Não, precisa conhecer o estado do liderado. Amém, irmãos? Jesus disse que o fardo dele é o quê? É suave, é leve. Eu posso trabalhar para me esbabacar, eu estou cansado, meu físico, mas eu preciso sentir esse fardo leve. Amém, meus irmãos? Amém? Terceiro, página de número 30, a verdadeira autoridade decide com base nos objetivos do grupo. Amém? Colossenses 2, 18 e 19. O líder não deve manipular os liderados na direção do seu bel prazer. Não. Isso é caráter bem trabalhado. O líder não pode agir baseado em egoísmo, em interesse próprio.
Não, de forma alguma, não deve manipular ninguém. Irmãos, a gente vê cada desgraça em igreja. Gente mal preparado. Já vi cada uma. A pessoa querer falar alguma coisa para alguém e ela vai e fala como se fosse em profecia. É ela que quer falar. Isso é manipulação. O diabo entra nisso. Demônios. Quando nós não agimos sinceramente, nós damos lugar para o diabo. Entenderam? Então a manipulação. A pessoa quer manipular dizendo que é Deus que está falando. E tem muita gente assim, foge desse tipo de gente. Irmão, às vezes a pessoa não precisa nem dizer que é Deus que está falando. Sabiam disso? Não precisa dizer que é Deus que está falando. Não. Se teve um sonho, irmão, eu tive um sonho assim. Irmão, eu estava orando e Deus trouxe isso no meu coração. Eu vi isso. Não precisa dizer, olha, eu vou te falar, já começa assim. Eu vou falar um negócio, Deus me mostrou um negócio e eu vou te falar. É Deus, porque do jeito que aconteceu, foi Deus que falou. Isso é manipulação, você não precisa fazer isso. De forma alguma. Fale aquilo que Deus mandou você falar, o que você percebeu que foi Deus que falou. Mas não precisa já amedrontar a pessoa. E, claro que aqui na igreja a gente não tem esse tipo de coisa. Mas tem muitos ainda que ainda vêm com a ameaçadora, né? Com a palavra ameaçadora. Não é verdade? Que não é bíblico. E se duvidar, você vai secar o pé. Irmão, se duvidar da palavra de Deus, irmão, a Bíblia manda a gente duvidar muitas vezes mesmo. Quando coisa sem pé sem cabeça, manda é provar se o Espírito está vindo de Deus ou é do maligno, é o ser humano querendo te manipular. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a verdadeira autoridade, ela decide com base nos objetivos e ela não manipula as pessoas para atingir os seus interesses. A palavra tem que ser ensinada, tem que ser pregada, aquilo que Deus mandou dizer, você tem que dizer. Amém, irmãos? Mas não manipular. Colossenses 2, 18 e 19, joga aqui. Colossenses 2, 18 e 19. Vamos lá. Então, a autoridade de trânsito, enquanto ela joga aqui, ela comanda o fluxo de veículo de acordo com a legislação e a necessidade, não é verdade? Ela não comanda. Teve um colapso aqui, o sinal queimou, o semáforo. O que o guarda chega? Para organizar, né? Ele vai organizando aqui de acordo com a necessidade, de acordo com a lei. Não é para atingir interesses, não é? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ler, todo mundo. 1, 2, 3. Não. XIX. Travou? Fecha, tem muita coisa aberta aí. Então veja bem, tenta aí, fecha e abre de novo. Veja bem, irmãos, o líder cristão, ele conduz a igreja ou um grupo de irmãos de acordo com o padrão bíblico e não de acordo com o objetivo de construir seu próprio patrimônio, de exaltar o seu nome. Olha só, estes e outros parâmetros, isso que está escrito aqui na palavra de Deus, qualquer coisa reinicia, Bruno. Esses e outros parâmetros devem nos ajudar a identificar os lobos vestidos de ovelhas, com o objetivo de conduzir o rebanho para extrair dele o maior benefício possível. Então, esses padrões bíblicos, isso que a Bíblia diz, é que nos ajuda a identificar quem é lobo e quem não é. Amém? Então, se o líder age totalmente
o contrário de princípios que a Bíblia estabelece. Você já tem que acender, ligar suas antenas. Amém? Pode ser gente boa como for. Gente, mas que pessoa agradável. Que gente boa esse. Mas espera aí. Mas o comportamento dessa pessoa está longe daquilo que a Bíblia recomenda. Então pode ser um lobo. Sabiam disso? Pode ser um lobo. Amém? Então verso 19. Continua. Então, olha aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses e orientando isso, para que eles não fossem dominados e enganados por essas pessoas, por pessoas dessa natureza. Amém? Diga comigo, por isso eu preciso ler a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Amém, irmãos? Irmão, o crente que lê a Bíblia, que tem o hábito de ler a Bíblia, começa lendo sua Biblinha lá pelo Novo Testamento, de Mateus, vai até Apocalipse, aí você volta lá em Gênesis, vai até Apocalipse, terminou de ler hoje, começa a ler amanhã, não interessa quantos capítulos lê por dia, se é 10, se é 20, se é 5, se é 4, termina, começa. Esse crente dificilmente vai ser enganado por alguém, dificilmente vai ser uma pessoa vulnerável na fé. Dificilmente vai andar por cabeça dos outros igual piolho. Dificilmente não vai ter firmeza diante das circunstâncias. Dificilmente vai deixar de ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus no momento oportuno. Amém? Letra B. Nós estamos falando sobre limites da legitimação da autoridade. Falamos sobre os limites da autoridade, toda autoridade precisa ter limite. E agora nós vamos falar sobre liderança segundo Jesus Cristo. Irmãos, se você for ler livros de liderança, tem vários estilos de liderança, né? Tem muitos exemplos de liderança, inclusive bíblico. Você vai abrir os livros dos reis, o livro dos reis, os livros, na verdade, que é mais de um, primeiro e segundo reis, você vai ver lá muitos exemplos bíblicos de pessoas que lideraram, né? E você vai ver aí a Bíblia tratando sobre esse exemplo, essa relação de autoridade e submissão, de alguém exercer autoridade, de outro submeter a ele, não é? Agora, quem foi que trouxe um conceito revolucionário para a questão de liderança no mundo? Jesus Cristo. Amém? Jesus. Ele exerceu a sua liderança diferente da maioria dos líderes. Qual foi o conceito que Jesus trouxe? Que o líder cristão é um servo. Liderar é você servir. Então veja bem, contexto de igreja, temos dois padrões de liderança. O modelo do mundo lá, que exerce lá, e tem muita gente que traz esse modelo para dentro da igreja, não é? E temos o modelo de Cristo. Qual foi o modelo de Cristo? De servir, de ser exemplo. Lembra que ele lava os pés dos discípulos? E ele diz, eu fiz para que vocês façam também. Então, irmãos, a Bíblia diz que quem serve é maior do que o que é servido. Por isso nós temos que servir com alegria. É um privilégio servir. Amém? E nós temos que ir desenvolvendo essa alegria. Ela vai surgir na medida que a gente vai servindo. Experimente isso. Se você não gosta de servir ninguém, experimente você estar sempre fazendo algo para uma pessoa. A pessoa está precisando de ajuda, você vai lá e ajuda. A pessoa está precisando de algo, você serve ela. A pessoa está precisando de um socorro, você socorre ela. Você vai ver como essa alegria, ela vai, esse prazer, essa satisfação, ela vai sendo construída no seu coração. Amém? Vai sendo construído no seu coração. E aí, Jesus deu exemplo.
Lembra que os discípulos, no seu período ainda, estavam começando a andar com Jesus e não sabia muita coisa. Eles começaram a disputar entre si quem era que era o maior. Senhor, olha, eu quero sentar um do lado da tua, aliás, a mãe, né, pediu, né, que meus filhos sentem um do lado da tua direita e outro na tua esquerda no teu reino. Então os discípulos, eles começaram a disputar dessa forma, não é? E aí Jesus mostra para eles que o papel do líder cristão é servir. Amém, irmãos? Aliás, podemos dizer que nós, seres humanos, estamos aqui nesta terra para servir. Quando aprendemos a servir, a vida toma outro sentido. Amém? Então veja bem, os líderes na igreja existem para servir, não é para ser servido, não é? Cada um serve dentro daquilo que foi colocado. Por exemplo, a palavra ministério, de acordo com Aurélio, significa o quê? Trabalho, serviço, função de serviço na igreja. É isso que significa a palavra ministério, conforme o Aurélio. Então tem gente que acha que ministério é você ter uma carteira no bolso, é você ter um lugar privilegiado, é você merecer a atenção das pessoas. Não, de forma alguma. E todos nós temos um ministério. Amém, irmãos? E todos nós vamos servindo a Deus de acordo com a capacidade que Ele vai nos dando, de acordo com o nosso crescimento. Amém? Amém, irmãos? E todo serviço que nós prestamos para o Senhor é importante. Um banheiro que a pessoa lava na casa do Senhor, um papel que recolhe no lixo, ajudar alguém, direcionar alguém, recepcionar alguém, qualquer serviço. Não existe um mais importante do que o outro. Claro que tem uns que exigem mais responsabilidade. Para me servir os irmãos, ensinando a palavra, ministrando a palavra, eu pago um preço muito maior do que os irmãos que vêm servir, por exemplo, na recepção, que os irmãos que servem na tesouraria, em um departamento. Amém, irmãos? Eu preciso me esmerar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso estar com o meu coração em paz, que aquilo que eu estou falando é Deus que está me direcionando. E para isso exige um tempo maior de dedicação, de busca, de meditação na palavra. Por isso que os discípulos, em Atos dos Apóstolos, quando cresce o número de irmãos, e aí tinha necessidade de uma assistência social, eles fazem ali então uma votação e escolhem 7 homens. Disseram, olha, não era que o serviço fosse menos importante do que o ministrar da palavra e da oração que eles exigiam, e a administração da igreja, não era que era menos importante. Eles disseram o seguinte, vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha só, e era para servir as mesas, era para servir as viúvas, era para servir os órfãos. Vamos escolher então esses irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que odeia a avareza, não podia ser alguém avarento, para a gente constituir sobre esse importante negócio. Amém? E nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então, irmãos, veja bem, é o estilo de liderança colocado para Jesus, aonde o líder serve, aonde nós lideramos servindo. Amém? E ministrar é servir. Quando você serve alguém, você está ministrando a ela. Por exemplo, como é que você ministra amor? Como é que você ministra amor na... Controla lá, filha. Ali, ó. Como é que você ministra amor na vida de alguém? Amando essa pessoa. Amém?
amando essa pessoa, servindo ela, se interessando verdadeiramente por ela. Amém? Então, veja bem, Jesus, ele sendo o príncipe da paz, ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. Estamos falando sobre legitimação de autoridade, página de número 32, letra C. A importância da obediência. Nós que estamos debaixo de autoridade, devemos o quê? Obedecer. Amém? Devemos obedecer. Sabendo que os nossos líderes estão se empenhando por exercer uma liderança sábia e justa, nada nos resta senão a fiel obediência. E por que o faremos? Por que a gente tem que obedecer? Porque todo grupo tem um objetivo que justifica a sua existência. Todo grupo que a gente faz parte, seja onde for, existe um objetivo desse grupo existir, não tem? Aí já pensou, se ninguém obedece o direcionamento do grupo, esse grupo vai atingir os objetivos dele, irmão? Vai? Não vai atingir o seu objetivo. E aí, nada justifica a existência desse grupo. Se nós, como igreja do Senhor, constituídas por Jesus, se nós não atingirmos o nosso objetivo, o que justifica a existência da igreja nessa terra? Se Jesus disse que a igreja é sal da terra e luz do mundo, se nós não influenciamos esse mundo, o que justifica a nossa existência aqui, irmão? Nenhuma. Então era melhor a gente virar a igreja, né, converter e Jesus levar logo. Não justifica ficar aqui. Se nós não alcançamos o objetivo da nossa existência. Amém? Agora, se nós obedecemos, nós estamos contribuindo para que o objetivo seja alcançado. Amém? Amém, meus irmãos? Então veja bem, nós temos uma convocação para vir à escola dominical. Se nós viemos para aprender, nós estamos nos abrindo para contribuir para que o objetivo da gente como igreja seja alcançado. A gente adquirir maturidade, para quê? Para alcançar o nosso objetivo. A gente adquirir preparo, crescimento, para quê? Para alcançar o nosso objetivo. Amém, irmãos? Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade dá conta de carregar um saco de cimento de 50 quilos? Dá não. Mas ela dá conta de carregar uma lata de sardinha de 100 gramas? Dá. Para carregar um saco de 50 quilos, precisa crescer, não é? Precisa desenvolver fisicamente, precisa ter força. Espiritualmente também é assim. Amém, irmãos? Então, quando nós praticamos as disciplinas espirituais, de ser apegado à palavra, a andar com Deus, de obedecer os princípios da palavra de Deus, nós estamos contribuindo para o nosso crescimento e automaticamente alcançar os objetivos do reino, nosso objetivo como palavra de Deus, como igreja do Senhor. Amém? Agora, o grande problema da história de Israel foi o quê? A desobediência, né? Na verdade, olha só, a gente precisa encarar esse negócio chamado desobediência. Porque, na verdade, o grande problema da humanidade foi a desobediência. Irmão, Adão só tinha um único mandamento para obedecer, mas Eva. Só tinha um, irmão, e desobedeceu esse um ainda. Não é sério isso? A natureza humana não é brincadeira, não, né? Já pensou? Deus chega e diz, ó, vocês podem comer de tudo. É como numa casa, por exemplo, tem uma mesa farta, né? Você chega naqueles cafés da manhã aí dos hotéis bem sofisticados, é tanta coisa ali, não é? Você pode comer de tudo, mas você não dá conta de comer de tudo. Aí você pode comer de tudo, que você nem dá conta de comer de tudo. Aí tem algo lá que você não pode comer porque está envenenado. A pessoa quer comer exatamente aquilo que falou que não pode comer. Então olha só, Adão e Eva tinham um único mandamento. Deus disse, olha, comam de tudo. E eles não iam dar conta de comer de tudo, irmãos. Imagine o Éden.
como a Bíblia diz que tinha toda sorte de provisão, antes da natureza ser deteriorada, tanta árvore frutífera que tinha, irmão. Talvez tinha até fruto que não tem hoje, sabia? E o pecado destruiu tudo. E aí, eles não conseguiriam comer tudo, mas resolveram comer exatamente aquilo que Deus falou que não era para eles comer. Então, a gente precisa saber encarar esse negócio dessa desobediência. Às vezes eu quero desobedecer. É rebeldia no meu coração, então agora eu vou obedecer, coração, para você aprender a não ser rebelde. Os irmãos estão me compreendendo? Amém? Eu estou com vontade de não fazer, mas o sentimento é de rebeldia, não é porque eu não possa, não é porque eu não consiga, não, então agora é que eu vou fazer, eu vou abrir mão de outras coisas e vou fazer, para esse meu coração aprender a se dobrar diante da palavra de Deus. Amém? Então, aí os resultados são catastróficos, né? Da desobediência sobre Israel, sobre Adão, sobre a humanidade, maldições, cativeiro, perda da terra prometida, dispersão de Israel pelo mundo, não é? Então veja bem, a palavra lei e mandamento parecem pesados, não é? Quando alguém diz isso é lei, isso é lei, isso é mandamento. Veja bem, mas aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, olhar para a palavra de Deus e entender o seguinte: tudo que está escrito na palavra de Deus é para o nosso bem. Amém? Então não é pesado. É diferente quando um governante baixa uma lei para poder ter benefício próprio e colocar a carga nas suas costas. Certo? Mas quando você olha para a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui não é para Deus tirar proveito. Não. Não é para Deus tirar proveito. Não é porque Deus é egoísta e quer alcançar. Não, é para o seu bem, é para o nosso bem. Amém? Deus manda a gente amar os inimigos da gente. Humanamente falando, é fácil amar inimigo? É não, irmão. Mas Deus fala isso para o nosso bem. Deus não está ganhando nada com isso. Somos nós. Então, quando a gente olha por esse prisma, que tudo que tem escrito aqui é para o nosso bem, é pesado, irmão, obedecer? Não. Você vai no médico. Apesar de que tem gente que é desobediente em tudo, né? Você está com a enfermidade, o médico passa um remédio ruim. Aí você não quer beber porque o remédio é ruim. O remédio vai fazer bem para o médico, é? Não, é para você. Né? Para você. É ruim, mas vai fazer bem é para mim. Vai curar é a mim. Amém, irmãos? Aí a gente vai, vou obedecer aquele médico. Não, ele não sabe de nada. Pode não saber, mas ele não passou o remédio para o bem dele. Não, passou foi para você. Amém? Então, irmãos, se o aluno desobedecer o professor manda fazer a tarefa, né, alunos? Aí não faz. Aí você está prejudicando o professor. Prejudicando você. O professor já formou, já tem a profissão dele. Ele está ali para te ensinar, porque ele gosta daquilo. Mas você está prejudicando ele, não. Você é que depois vai viver no cabo da enxada. Né? Você depois é que vai ter dificuldade de ter uma sobrevivência mais fácil, porque não estudou. Então, se a pessoa desobedece, por exemplo, as leis de trânsito, o que vai acontecer? Se desobedece o médico, pode morrer, né? Não é mesmo? Irmãos, uma vez, quando minha mãe fez uma cirurgia de catarata, lá no Serof, e aí eu fui lá levar ela para o retorno, né? E eu marcando colado nela ali, na época, botando o colírio e vigiando ela para não baixar a cabeça. Chegou lá, a médica elogiou, e aí a outra médica do lado foi atender um homem que tinha feito a mesma cirurgia, um homem novo.
Irmãos, que ela olhou para os olhos desse homem, ela acabou com a raça dele. Chamou ele até de irresponsável. O senhor é um irresponsável, porque o senhor não colocou os colírios, o senhor não usou. O senhor fez uma cirurgia, um procedimento. Nós cortamos, deixa eu falar bem claro para o senhor, nós cortamos o seu olho. E o senhor saiu daqui com a receita e o senhor não colocou. Agora o senhor está correndo o risco de ficar cego com essa infecção que está no seu olho. O senhor é um irresponsável, a idade que o senhor tem, um homem novo, irmão, de 40 e poucos anos. E o cara estava lá com os olhos daquele jeito. Por quê? Porque não obedeceu a médica colocando os colíriozinhos que precisavam ser colocados. Entenderam? Então, a desobediência, ela traz as suas consequências. Cada músico da orquestra precisa obedecer ao comando do maestro, para se consiga ter uma harmonia. Para se consiga ter uma harmonia. O grupo aqui vai cantar, o líder tem que, às vezes, chegar ali para ouvir o barulho. Pode ser que tenha algum instrumento alto demais. E aí perde a harmonia, perde a beleza. Entenderam? Amém, irmãos? Então, a orquestra, já pensou? O cara toca sax sanfona para o lado, outro troca a clarinete, outro toca o baixo para outro lado. O que vai virar essa orquestra, irmão? Não é verdade? Amém? Então, qual é o maior exemplo que nós temos de obediência na face da terra? Qual é? Diga comigo, Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência, irmãos, na face da terra. Vamos ler? Põe aqui, Bruninho, pode deixar. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Então veja bem, Jesus aqui, em seu ministério terreno, ele demonstrou total obediência ao Pai. Total obediência ao Pai. Não é? Além dele ter sido o melhor líder, qual é o melhor exemplo de liderança que nós temos na face da terra? Jesus. Jesus. Foi tão líder que ele conviveu só 3 anos e meio. Aqui viveu com os seus discípulos. E ele, 3 anos e meio, liderando 12 homens. Um era o diabo, mas esses homens revolucionaram o mundo. Amém? Maior exemplo de líder, mas o maior exemplo também de obediência, exemplo de filho, exemplo de servo. Porque ele era Deus, mas ele estava aqui como homem, limitado como homem, como servo. Vamos ler Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Leiam. Olha só, irmão. O Deus que se tornou homem, o Filho de Deus, o Messias, ele aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência. E por meio daquilo que ele padeceu, mesmo ele sabendo que ele iria padecer. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 5 a 8. Capítulo 2, versos 5 a 8. Vamos lá? Vamos ler? Amém? Então olha só, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? Nosso exemplo maior, Jesus, tanto como líder, aquele que liderou servindo, como também como servo, em obediência. Precisamos
aprender a obedecer. Não podemos dar margem para o nosso coração. O coração do ser humano é naturalmente carnal e rebelde. Depois que o pecado entrou, acabou. Então nós precisamos dobrar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vamos encerrar, pode encerrar lá, Júnior. E na próxima aula nós continuaremos. A sexta aula, a partir da página 33, você pode ler essa apostila em casa, você